Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Lenita Velato e esse é o Panorama Entrevista, uma realização da Secretaria de Comunicação Social do Conselho Nacional do Ministério Público. O cuidado com a saúde mental tem se tornado um desafio global, inclusive no ambiente de trabalho. O ritmo intenso, os desafios profissionais e a busca por equilíbrio entre a vida pessoal e a carreira reforçam a importância de ações para a promoção do bem-estar. Hoje vamos discutir as iniciativas aqui do CNMP para fortalecer a atuação do Ministério Público no cuidado com a saúde mental de membros e servidores. E para essa conversa recebemos Jairo Bisol, promotor de justiça e membro auxiliar da Comissão de Saúde do CNMP. Doutor Jairo, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço e vejo assim muita sensibilidade da SECOM em trazer à discussão um tema tão sensível como a questão da saúde mental da nossa instituição. Que bom, vamos falar muito sobre isso, porque o tema saúde mental, ele tem sido amplamente discutido, inclusive no ambiente de trabalho. Qual que é a sua avaliação, doutor Jairo, sobre esse momento que a nossa sociedade vive e qual o desafio das instituições para promover um ambiente saudável? Lenita, a questão da saúde mental nos remete à doença do século, a imagem da doença do século, né? Então, não só nos ambientes institucionais, ambiente de trabalho, mas, de um modo geral, preocupa muito, né, quem trabalha com saúde e saúde pública, a questão da saúde mental. Ao nível das instituições, a gente sabe que é uma questão que precisa ser assumida, e eu vejo com assim, muita alegria o Conselho Nacional do Ministério Público, né, mostrando toda a sua responsabilidade com a instituição, sua preocupação com os seus membros, seus servidores, e encarando um desafio que é um desafio difícil de se encarar, de definir uma política de atuação, de implantação de saúde mental, uma política de saúde mental. E é uma honra muito grande para mim estar envolvido nesse processo. Em 2023, o CNMP colocou em vigor uma resolução instituindo uma política nacional de atenção à saúde mental dos integrantes do Ministério Público brasileiro. E essa resolução que implantou a política, ela previu também a criação de um fórum com uma missão muito importante para que essa implementação de fato acontecesse. Como tem sido o trabalho do fórum e que avanços já são possíveis de serem percebidos? O CNMP não tratou apenas de definir uma política normativamente, ele criou uma política e é bom que se diga, o resultado final dessa política foi produto de um amplo diálogo com as bases do Ministério Público, não foi uma coisa exclusiva. O Conselho capitaneou a proposta, a ideia de encarar o desafio de fazer a política, mas ouviu o Ministério Público brasileiro inteiro. E aí se criou uma estrutura de comissões em cada Ministério Público como uma espinha dorsal da implantação dessa política, as comissões voltadas à questão da saúde mental, e se criou, a partir dessas comissões, um fórum nacional que a gente tem reunido mensalmente, e tem sido uma experiência muito rica, muito importante, e acho que aos poucos a gente vai criando uma inteligência institucional na área da saúde mental, e há muita coisa para se falar sobre o fórum. Que trabalho que a gente já consegue visualizar os resultados, doutor? O primeiro passo do fórum foi clarear que a política de saúde mental ela tinha que ser construída a partir do que nós já temos feito em cada unidade. Nós não íamos começar do zero. Muitas unidades ficaram preocupadas, estou fazendo isso e aquilo, como é que fica? Fica exatamente assim, nós vamos partir daí, não é? E vamos trocar as experiências entre os diversos ministérios públicos. Então nós estamos há um ano no fórum, um dos tópicos da pauta do fórum sempre é a apresentação de uma unidade sobre as suas boas práticas em saúde mental, sobre a sua política. E esse diálogo está permitindo o enriquecimento global de uma visão do que fazer, como fazer, o que gera resultado e o que não gera resultado. E eu acho que o fórum tem sido profundamente exitoso nesse aspecto. Bom. E, doutor Jairo, esse trabalho do fórum, ele está sendo desenvolvido com base num amplo diagnóstico realizado pelo CNMP em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre a saúde mental no Ministério Público brasileiro.
E lendo esse material, eu vi que o foco não era só ver o adoecimento, mas principalmente também os modos como o trabalho e a saúde mental eles estão entrelaçados e identificar como o ambiente ele pode contribuir para a diminuição desse adoecimento. Não é isso, doutor? Eu falei da responsabilidade institucional do Conselho em enfrentar a questão da saúde mental de uma forma tão corajosa e importante, definindo uma política. Mas foi além. O Conselho, antes de estabelecer a política, ele financiou, e isso não é barato, financiou um amplo diagnóstico, um diagnóstico nacional da situação de saúde mental, para a partir desse diagnóstico nós construirmos a política de saúde mental. Fundamental, não se pode simplesmente dizer, precisamos fazer uma política de saúde mental e sair definindo alguns critérios, alguns parâmetros, enfim. É preciso fazer a partir de um diagnóstico. Isso foi feito. Se definiu a política, se construiu o fórum, não é? E a gente já está num estágio assim um pouco mais avançado. Evidentemente, uma política de saúde mental é um desafio de médio e longo prazo, porque implica em mudanças de certos padrões culturais, não é? E a gente precisa definir estratégias pedagógicas para poder fazer esse enfrentamento. Nós não tínhamos dinheiro. Qual foi a saída que se encontrou? O Ministério Público Brasileiro tem um manancial de profissionais na área, em áreas diretas de saúde mental ou afins, muito rico. E nós criamos uma nominata no fórum com todos esses profissionais e a partir dali nós estamos construindo, criamos um comitê especializado nas estratégias pedagógicas para a implantação da política e estamos definindo cursos. Já temos, acho que, 3 cursos em andamento, né? Alguns já prestes a começar, outros em andamento, e são importantes esses cursos. É uma estratégia importante. Estamos definindo outros comitês com outras estratégias. É muito animador. Eu acho que todos que estão trabalhando, se movendo mais diretamente nessa política, estão muito animados, vendo resultados, vendo que é possível ir à frente, vendo que é possível melhorar e sabendo que, embora seja um desafio de médio e longo prazo, é um desafio que vale a pena. Bom, esse diagnóstico ele está disponível, a gente vai até disponibilizar aqui o QR Code de acesso a esse material e eu tenho alguns números do diagnóstico que eu vou trazer aqui para nossa conversa. 85,6% dos entrevistados, e foram mais de 4.000 pessoas ouvidas nesse diagnóstico, né? Eles estavam em risco aumentado para o adoecimento mental. 73% relataram sintomas de ansiedade e depressão. 52% tinham indícios de pensamentos depressivos e 48% mencionaram uma perda da energia vital. Doutor, como esses dados eles refletem a realidade do Ministério Público e quais medidas, para além dessas que o senhor citou agora, estão sendo adotadas? Esse é um retrato. E eu digo que é um retrato do Ministério Público, mas você pode expandir ele para qualquer canto da sociedade. Como eu disse no começo da nossa conversa, as doenças mentais caracterizam o que se chama de doença do século, né? O problema da saúde mental é um problema gravíssimo na sociedade atual. E acho que ele vai se tornando cada vez mais grave, porque é uma sociedade que vai retirando absolutamente os espaços da gente à medida que vai implantando tecnologia, né? A gente criou tecnologias como o WhatsApp, o próprio telefone celular e tal, como um processo de libertação e que a gente vê que são tecnologias que nos propõem, especialmente nas relações de trabalho, mas não só nelas, nas relações humanas em geral, um enclausuramento. Isso é um agravante. A gente vê, como eu disse lá no começo, que as estruturas sociais elas não estão sendo organizadas e pensadas, né, para que a gente enfrente, pelo menos preventivamente, essa questão. Não estamos ainda numa capacidade avançada de fazer prevenção em saúde mental. E prevenção tem sido fundamental. A nossa política, quando a gente definiu a política no Conselho, o Conselho definiu a política, praticamente a gente fez toda a política concentrada em cima de prevenção e promoção de saúde mental. Até porque o Ministério Público não é uma instituição sanitária para ficar oferecendo ações de serviço de saúde. Pelo contrário, nós temos que focar em prevenção,
né? Evitar o adoecimento das pessoas, e isso implica em você organizar e reorganizar e ter experiências para qualificar o ambiente de trabalho, não é? E enfrentar alguns aspectos muito negativos da cultura em geral, né? Por exemplo, que afetam nas relações, como o machismo, que é um traço muito forte da cultura em geral no mundo, no Brasil também, de um modo muito especial. A gente fala no Brasil, um país que não tem racismo, o Brasil é um país profundamente racista. A discriminação racial é muito violenta, a intolerância em relação às opções sexuais, a diferença, é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito. São questões que fazem uma afetação muito grande dentro das relações de trabalho. São questões difíceis de serem lidadas. Não são questões para serem resolvidas com uma pílula, né, mágica. São questões culturais que precisam ser trabalhadas, retrabalhadas, e a gente tem que pensar que o Ministério Público é uma instituição que tem que ter um cuidado muito grande com essas questões, porque é uma instituição que defende direitos fundamentais. E essas questões todas tocam em direitos fundamentais. Então a gente percebe essa sensibilidade das pessoas. Por nós temos que ter um cuidado muito especial com isso, porque afinal de contas nós somos o Ministério Público. E, doutor, na prática, o que as instituições elas podem fazer para promover essa cultura do bem-estar? Primeiro passo, se você falar com qualquer profissional da área da saúde mental, para que haja uma efetividade em algum tipo de abordagem de tratamento, é o engajamento do paciente. E se você olhar bem, o Ministério Público não só é um paciente engajado, como ele próprio se preocupou em construir a política. E se você pensar dentro do fórum, o próprio Ministério Público criou o fórum. Precisamos construir uma política de saúde mental, precisamos melhorar. Primeiro passo fundamental nós fizemos. Precisamos melhorar com seriedade, diagnóstico. É caro, não faz mal, vamos investir porque é o caro que no fundo é barato, né? É importante nós investirmos no nosso pessoal. Aí depois a gente agora começa a implantar o fórum, aí começa a fazer, por exemplo, estratégias psicopedagógicas no fórum. Quando a gente percebe, a gente está fazendo cursos com os nossos próprios profissionais para nós mesmos. Isso é muito bonito, porque o paciente engajado e reunindo as suas melhores energias, as suas melhores qualidades para fazer o enfrentamento do seu problema. Está reconhecendo o seu problema, está querendo superar o seu problema. Este é o perfil do Ministério Público desenhado pela política do Conselho Nacional do Ministério Público. Isso tem relação com uma capacitação da liderança para atuar junto às equipes? Sem dúvida. Grande parte, né, do adoecimento, né, no ambiente de trabalho se dá por um despreparo nessas relações de sobredeterminação de conduta, né? Todas as estruturas institucionais, as instituições funcionam dentro de relações de mando e obediência, em última análise, não é? E não é fácil mandar e não é fácil obedecer. Nenhuma dos dois enfrentamentos é fácil. E algumas pessoas até têm vocação natural para isso, né, para a liderança, e conseguem desenvolver uma admiração no corpo dos liderados. Essas são as mais exitosas. Outros se esforçam, pelo menos no exercício da liderança, não provocam violências e tal. Mas outras pessoas não têm um pouco o tato e não têm o preparo. Se a gente educar, preparar, mostrar o problema, né, é preciso que o líder, né, respeite muito a sua equipe, valorize sua equipe, que ele estabeleça muita clareza suas metas para a sua equipe poder trabalhar, que ele saiba dar a resposta quando a sua equipe produz, e que dê os espaços para as pessoas produzirem o melhor de si, que consiga entender o perfil de cada um dos liderados. O próprio liderado também tem, reciprocamente, que entender o perfil do líder e como se posicionar, como se comunicar com ele, enfim. O diálogo e a atitude amorosa, eu diria, aí são fundamentais. O respeito é fundamental. O diálogo é fundamental, mas se alcançar, ir além do respeito do diálogo e entender a grandeza do Ministério Público, a importância institucional dessa nossa instituição, a gente vai se envolvendo mais e mais
e cada vez mais qualificando o nosso trabalho. No fundo, é isso que se quer, que a gente tenha um ambiente de trabalho saudável, e tendo um ambiente saudável, certamente a gente vai ter mais produtividade, a gente vai produzir mais e melhor resultado. Que bom. Doutor Jairo, a gente está encerrando a nossa conversa, foi um prazer. Gostaria de ouvir as suas considerações finais sobre esse assunto. Eu fico muito empolgado de, viver esse período do Ministério Público aqui dentro do Conselho, um Ministério Público absolutamente responsável consigo mesmo, reconhecendo um desafio, que é um desafio do século, que é o problema da saúde mental, e desenvolvendo com os seus melhores esforços e realmente envolvendo a instituição como um todo, abrindo um imenso campo de diálogo, que é importante, porque saúde mental, esse enfrentamento da questão da saúde mental não se resolve por normas que venham de cima para baixo, se resolve por envolvimento global da instituição, de todos que pertencem à instituição, e a construção passo a passo, que não é fácil, não é de um dia para outro, mas ela é possível, ela está no nosso horizonte, ela é nosso objetivo e é o que a gente está fazendo. De um ambiente melhor para a gente trabalhar, para que a gente possa produzir melhor para a sociedade, que é para quem a gente trabalha. Muito obrigada, doutor Jairo. Eu que agradeço. O cuidado com a saúde mental é um compromisso de toda a sociedade e as iniciativas como as do CNMP mostram que é possível avançar nesse tema de forma responsável e estruturada. O Panorama Entrevista fica por aqui. Para assistir essa e as próximas edições do programa, basta acessar os canais do Conselho no YouTube e no Instagram. A gente se encontra no próximo programa e eu te espero até lá!